Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial. Salve nerds em geeks, eu sou Igor Leão e a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Essa é clássica. Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você estiver ouvindo a gente aqui. É o Thiago do Leitura Pop. E não contavam com a minha astúcia. Você é doido, cara. Isso aí é da Chapolin. Isso aí é Chapolin. Chapolin é o próximo episódio. Chapolin é o próximo episódio. Tecnicamente nem Por isso mesmo. É por isso mesmo. Tecnicamente ele não tá todo errado, porque tem crossover, entendeu? Maravilhoso. É o universo expandido. Isso. Verdade. Fala galera, eu sou a Malu Horácio e ninguém tem paciência comigo. Fala galera, aqui é o TM e eu prefiro morrer do que perder a vida. Excelente. Gente, a gente foi com a maravilhosa, né, gente? Boa. Filosofia do Essa é a referência nerd, né? Bem, nerds, hoje aqui no nosso episódio do podcast do Papo Nerd, vamos conversar sobre um clássico, né, da televisão, não posso dizer brasileira, nem mexicana somente, mas mundial, né, o programa Chaves, que faz tanto sucesso aí há 45 anos pelas televisões do mundo inteiro. Fez parte das nossas infâncias, faz parte da infância dos nossos filhos, agrada os nossos pais e a todo mundo de todas as idades, né? É impossível, ou é quase difícil encontrar alguém que não goste ou que não ria com as mesmas piadas de sempre, né? Do Chaves, que vive sendo reprisado, né? Principalmente pelo SBT, detentor, né? Dos direitos aqui no Brasil, mas que se tornou parte, né, das nossas vidas, e quando não temos nada para assistir, corremos para Chaves, não é mesmo? Mas nós vamos começar a conversa depois que nós passarmos lá no nosso mural. Isso. Isso, vamos lá. Bem, Thiago, aqui no nosso mural do Papo Nerd, essa semana eu queria dizer, Thiago, que o sebo virtual @IJLivreiro lá no Instagram, essa semana bombou. Muitas pessoas comprando livros, compartilhando, foi bem movimentado, né? E justamente porque tem chegado algumas novidades lá no sebo virtual @IJLivreiro. E se você ainda não conhece, visite lá o perfil, né? O sebo virtual IJ Livreiro patrocina aqui o nosso mural do Papo Nerd, né? Isso, Thiago. Exatamente. E tem constantemente renovado o seu acervo. Lá você pode encontrar livros de todos os gêneros, né? Para poder adquirir. Você pode comprar, trocar ou até mesmo vender o seu livro usado, né? Lá nós negociamos de todas as formas para que você possa ter o livro que você deseja. Também possibilita o pagamento, né, do livro, da sua compra, através do link do PagSeguro, e lá você pode pagar por boleto ou cartão de crédito. Você também pode pagar através de transferência bancária ou à vista em cash vivo para quem é de Itaperuna. Lembrando sempre que o frete é a combinar. Então visite lá, né, dê uma olhada lá no nosso acervo, escolha o melhor livro. E se você não encontrar, né, o livro que você quer, faça o seu pedido através do direct, encomende. Quem sabe, né,
você possa adquirir através do sebo virtual @IJLivreiro, Thiago. Isso aí, bastante coisa nova. Eu dei uma olhada lá e realmente, cara, é muita coisa nova. Então, assim, a variedade, né? O legal, o bacana é a variedade que o sebo tem. Vários gêneros. E é aquilo, né, cara? Se você quiser fazer um pedido, manda uma DM lá, né? Vai no direct lá. Pô, tô precisando do livro e tal. De repente, o sebo consegue esse livro para você de uma forma até mais rápida, um preço mais acessível. Olha que oportunidade bacana. Isso aí. E essa semana tem pedidos novos para chegar, então o acervo vai aumentar, novidades, né, por aí. Isso. Então você visite lá e faça a sua escolha, a sua compra e adquira o livro que você tanto deseja. Lembrando também, Thiago, que o episódio dessa semana é patrocinado pela Padaria Alvorada. Isso aí, Padaria Alvorada. Meu amigo, minha amiga, para você que é daqui de Itaperuna, quiser dar uma conferida lá na Padaria Alvorada, no bairro Presidente Costa e Silva, Rua Natividade, número 375. Vai lá comer o pudim da Padaria Alvorada, o melhor pudim de Itaperuna. Você pode conferir a produção também através do Instagram, @PadariaAlvorada38. Lá você pode conferir através das imagens deliciosas, suculentas imagens, a produção que é feita lá. Também você pode fazer a encomenda, Igor, por telefone e por celular. Ótimo, serviço de delivery nesse período de pandemia, isolamento social, né? Tem bem a calhar. Está sendo bem requisitado. Então, vamos aos números. Telefone 22 38 23 61 24 ou pelo celular 22 9 88 47 0102. Isso aí, Padaria Alvorada conosco nessa jornada aqui. É isso aí. E, Thiago, para aquele empresário que quer ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgados aqui no nosso podcast, como que pode fazer? Isso aí, estamos abertos, né? Estamos à disposição do mercado aí. Quem quiser bater um papo com a gente, conversar, podemos fechar uma parceria, um patrocínio. É só mandar um e-mail para papointernerd@gmail.com ou procurar nas redes sociais @paponerd_oficial. Procura a gente lá, manda uma mensagem, vamos conversar. E, Thiago, para aqueles que querem nos ajudar, nos apoiar, mantendo o Papo Nerd, para que nós possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade, como é que eles podem fazer? É muito simples. O Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Quem quiser contribuir com a produção de conteúdo aqui, é só ir lá e escolher um tipo de recompensa. Temos metas super bacanas lá. Inclusive, Igor, quem se tornar apoiador ou padrinho ou madrinha, ele pode participar de sorteios exclusivos, né? De brindes aí para os padrinhos, apoiadores. Podem dar sugestões de temas aqui. Podem participar conosco de alguns episódios, de acordo com a quantidade que você pode ajudar aqui, contribuir no Papo Nerd. Então, olha só que bacana, cara. Que beleza, né? Que beleza. Então, nos ajude, nos apoie aí, né? Nos dê uma força para que a gente possa continuar mantendo o canal Papo Nerd ativo e com bons conteúdos, né, Thiago? Exatamente. Então, é bem simples. Só dá uma busca lá por Papo Nerd Oficial. E se você não quer ouvir o Moral do Papo Nerd, pule para 20 minutos e 16... Gentalha!
Thiago, agora vamos para as ressalvas, né? Não temos quase nenhuma ressalva sobre o filme, sobre o episódio, melhor dizendo, né? Mas eu tenho uma ressalva aqui. Eu recebi uma pergunta, algumas pessoas me perguntaram. No mural do episódio 9, né, Snowpiercer, nós fizemos uma dedicatória, né, às nossas esposas, porque foi Dia dos Namorados, né? Então tiramos um momento ali para mandar aquela mensagem carinhosa. E o editor colocou no fundo, né, uma música romântica. E alguns me perguntaram que música era aquela, quem estava cantando. Então eu vou aqui explicar, né, que música era aquela, de quem que é. Aquela música, Thiago, é um poema do meu segundo livro, né, Se Não Der Tempo de Dizer Adeus. É um poema que eu escrevi para minha esposa, né, e faz parte desse livro, Se Não Der Tempo de Dizer Adeus. Se você tiver interesse em conhecer, é só entrar lá no meu perfil Livro, Caneta e Café, @Livro, Caneta e Café no Instagram. Vai na bio, no link lá, você pode baixar esse livro, né, e o primeiro livro, Não Sei Ser Poeta. Né, e ele está musicado porque em 2017, Thiago, foi feito um trabalho com algumas turmas da escola de primeiro ano. E na época, inclusive, a professora dessas turmas era a nossa amiga, né, ouvinte assídua do podcast, a Melina, lá do @melosbar. E nesse trabalho eles pegaram alguns poemas para interpretar, né, declamar, e essa turma resolveu musicar esse poema. Né, e ficou muito bonito, por sinal. Ficou sim, bacana. Fizeram um trabalho muito aí. Bonito. Né? Isso, fizeram uma apresentação na escola, na biblioteca. Estávamos presentes, eu, minha esposa. Foi bem, bem bonito mesmo. E esse vídeo, o trecho, né, do vídeo dessa música, você pode encontrar lá no meu perfil pessoal, né, @IgorJLeão. Lá você pode visitar o meu feed lá e encontrar, né, parte, porque só tem essa gravação também. E aí eu utilizei, porque é uma homenagem, né, minha para minha esposa, e o Thiago se aproveitou disso, né? Fui na garupa. Tá tudo em casa. No próximo, né, eu utilizo um poema seu. Tá bom. Então, essa é a explicação para a música. Se você procurar no YouTube não vai achar, no Spotify não vai achar, só no meu perfil mesmo, ou no episódio 9 do nosso podcast. Ok? Beleza. Então essa é a ressalva que eu tinha para fazer. No mais, tá tudo certinho, né, Thiago? Bom, a ressalva que eu tenho, na verdade, era só apenas recolocar uma palavra aqui que o nosso editor usou, fez uma brincadeira bem legal. Às vezes, cara, a gente está conversando aqui na ânsia, né, toda aquela euforia do momento, eu não percebi que em determinado momento do episódio Snowpiercer, eu estava dando uma explicação do que aconteceu, né? O planeta congelou e aí a temperatura toda, né, fez com que se exterminasse a vida na superfície, né? A vida animal e vegetal. Só que eu falei disseminar, então é totalmente o oposto. Disseminar é como se fosse semear, né? Espalhar. Então, isso aí. Fica aqui feita a correção. O termo correto, né, o aplicado ao contexto seria exterminar toda a vida na face da Terra ali. O que sobreviveu, né, as pessoas que sobreviveram foram as que ficaram dentro daquele trem autossuficiente. Então tá feita aqui a correção, né, salva. Eu ri muito disso depois, cara. É isso aí, como você disse, tem hora que a gente vai empolgando aqui na conversa e erra a pronúncia, erra a palavra, né? E acontece. E o editor, né, muito brincalhão, deixa a marca dele registrada. Mais alguma ressalva, Thiago? Não, no mais é somente. Não. Então, Thiago, agora vamos para os abraços, né, que temos para dar. Alguns ouvintes que nos marcaram, que ouviram o episódio e deram seu feedback, né? Então vamos partir então para os abraços. Isso aí, essa galera aí que colabora com a gente compartilhando aí. O primeiro abraço dessa semana vai para
Melina. A Melina toda semana ouve a gente, dá um feedback. Então, primeiro abraço aí para Melina, do @melusbar. Muito obrigado, valeu Melina. Isso aí, também quero mandar um abraço, Thiago, para o meu primo Alex Palha, lá de Santa Catarina. Toda semana tem escutado os nossos episódios, né, do podcast e tem também comentado e até sugerido temas pra gente. Então um abraço aí, primo. Abraço também pro Eliseu, isso, o seu conhecido, né, Igor? O Eliseu também é um ouvinte nosso aqui, toda semana tá dando aquele feedback aí, compartilhando, tá sempre mandando aí pra gente aí umas energias, boas vibrações aí. Abraço forte pro Eliseu. Isso aí, também quero mandar um abraço para minha colega de trabalho, que é ouvinte também do podcast, Juliana Miranda. Né? Essa semana ela retornou, disse que escutou, que foi muito boa a dica, né, do filme e da série. Então um abraço aí, Juliana. Abraço também para Isa, lá do grupo LC Terra-média. Também está gostando bastante, está ouvindo os episódios, dando aquele feedback aí. Obrigado, valeu Isa. Isso aí, também quero mandar um abraço para Ana Júlia. Ana Júlia é filha da Juliana Miranda, né? Tem escutado junto com a sua mãe aí os episódios, né? Então um abraço aí, Ana Júlia, e obrigado por nos escutar. Outro abraço aqui para nossa ouvinte assídua, Igor, Priscila Tavares. Toda semana ela manda pra gente lá aquela reação no story, entendeu? Ela reposta, compartilha. Muito obrigado pela força e pelo apoio, Priscila. Forte abraço. Isso aí, também quero mandar um abraço, Thiago, aqui, por último, para o nosso amigo Bruno Jardim, né, professor lá do IF. E, para quem não sabe, o Bruno Jardim também produz podcast junto com seus alunos, é o IFcast. Eles são podcasts didáticos, né, do Instituto Federal Fluminense, e ele está lá coordenando aquela turma lá legal, né, fazendo podcast para ajudar aqueles que querem se preparar para o vestibular, para o Enem. Então um abraço aí para o Bruno Jardim, que em breve estará conosco, participando aqui de alguns episódios conosco aqui do podcast. Isso, exatamente aí. Forte abraço aí para o professor Bruno também. E para quem quiser, né? Quem quiser aparecer aqui no nosso mural, Igor, é muito simples. É só nos procurar nas redes sociais aí, @PapoNerdOficial. Você pode marcar a gente lá em alguma repostagem, algum retweet. É só mandar aí um sinal de fumaça e a gente vai lá, dá uma verificada e você vai aparecer aqui no mural. Você não, é o seu nome, né? É isso aí, Thiago. E também, para aqueles ouvintes que querem, de repente, comentar sobre o episódio, fazer também alguma ressalva, né? Às vezes algum detalhe que passa despercebido, né, por nós, integrantes do podcast, e quer lá fazer a sua ressalva, né, quer nos ajudar, né, a dar uma informação mais correta, mais certa, basta nos procurar nas redes sociais, como você falou aí, mandando aquela mensagem, né? Ou pode mandar também para o nosso e-mail, né, o papointernerd@gmail.com, que a gente vai estar lendo aqui, né? Vamos estar aqui falando dessas ressalvas dadas pelos ouvintes do nosso podcast. Não somos os donos da razão, né, cara? Não, que isso. Quanto mais informação, melhor. Isso aí, podem interagir conosco. Se a gente estiver falando alguma coisa aqui, às vezes, né, nem sempre sai tudo conforme programado, pode ir lá, pode entrar em contato com a gente, pode dar mais alguma informação extra, se tiver de corrigir também, né, estamos abertos aqui, fiquem à vontade, ou seja, comentem, procurem a gente, manda um e-mail lá para papointernerd@gmail.com. É isso aí. E agora vamos para o episódio, que o episódio da semana tá muito maneiro. Vamos conversar sobre Chaves, né, Thiago, com a Malu e o TI. Isso. Então vamos lá.
Partiu rural. Partiu rural, não. Episódio. Isso aí. Vamos lá. Bem, para a gente começar a nossa conversa, todos nós, né, em algum momento da nossa vida, paramos diante da televisão para assistir Chaves. Os mesmos episódios, as mesmas piadas, as mesmas caras de sempre, e continuamos rindo, né? Continua nos agradando. São bordões clássicos que cada personagem criou, né, e foi estabelecido na cultura pop de uma forma geral, não é mesmo? Alguns preferem uns personagens, outros preferem... Deixa eu repetir. Uns preferem... Errou! Isso aí eu vou cortar. Pô, o poder do editor é fogo, né, cara? O poder é isso, né? Alguns preferem os personagens mais engraçados, outros não. Mas pra gente começar, quais são ou qual é o personagem preferido de vocês e por quê? Bom, eu vou começar primeiro, porque eu não sei, porque me deu vontade de falar e ninguém falou nada. O meu personagem favorito é o Kiko. Eu sou muito fã do Kiko, eu morro de rir. Pra mim ele é mais engraçado de todos eles. E ele tem os maiores bordões. E assim, sem comentários, eu gosto muito, eu tenho muito carinho. Sempre, eu cresci assistindo Chaves, eu acredito, como todo mundo aqui, né? E o Kiko, pra mim, ele era muito mais engraçado até mesmo que o próprio Chaves, sabe? E eu acho que até uma das tretas que rolou naquela época, né, foi que o Kiko realmente começou a fazer mais sucesso que o Chaves. E aí foi onde a treta começou. Mas, enfim, ele é excelente, aqui, sim, não tem nenhum comentário, a não ser que ele é excelente, engraçado e tem os melhores bordões e bochechas maiores que laranja. As bochechas de Bulldog velho. Eu já tava vendo um episódio que a mãe dele tava, que a dona Florinda tava falando, tava conversando com ele e tal, aí o Chaves falou, aí ele foi e falou assim com a dona Florinda: mãe, briga com ele, ele falou que a minha bochecha é igual uma laranja. Aí ela falou assim: ora, mas ele não viu que as laranjas são muito menores? Eu tava vendo hoje, eu fiquei meio nostálgica quando falaram que a gente ia gravar de Chaves. Aí eu assisti meus episódios favoritos. Sobre os personagens, quando a gente é criança, assim, a gente sempre escolhe um pra falar que você é aquele, com você, com seus amigos, e não pode escolher igual, né? Só que Chaves é um dos que eu gostava de assistir demais, mas eu nunca escolhi nenhum personagem. E, assim, conforme fui crescendo, eu fui gostando mesmo do Chaves, e depois, já mais adulto, do Seu Madruga. Porque eu acho que quando eu era criança, eu não entendia muito bem o que o Seu Madruga fazia. Depois que ele cresceu, pra mim... Nada. Ele é injustiçado. Ele já teve mais trabalho lá, foi ele. Já foi cabeleireiro, já foi pintor, já foi vendedor, já foi conserta tudo, vendedor de churros, coisas usadas. Ele é o verdadeiro brasileiro. Mas ele tecnicamente nem é um personagem injustiçado, porque se você parar pra pensar, ele deve 14 meses de aluguel durante 7 temporadas.
Eu acho que muda pra 15, lá pro final da 7ª, lá pra 6ª temporada, o seu Barriga começa a cobrar 15 meses de aluguel. Então pensa bem. Ele não é tão injustiçado assim, pelo contrário, acho que o seu Barriga tem pena dele. Mas ele pagava o aluguel. Só que ele pagava atrasado, 14 meses atrasado. 14 meses sempre atrasado. 14 meses. Era difícil mas então ele salvar a pagava. dívida. Senão ia só aumentando. O meu personagem favorito é o Jaiminho, porque ele queria sempre evitar a fadiga. Sacanagem. Zoeira. É só pra brincar, sabe? Assim como o TI falou aí, é impressionante, né? A gente tem aí toda essa questão do humor de Chaves, ele ser assim meio que universal e atemporal, não é? Então, assim como a gente assistia, eu lembro de assistir quando era criança e dar risada, né? Hoje eu assisto e dou mais risada ainda, cara. Então, assim, é uma coisa fora do comum mesmo. Isso mexe muito comigo e eu gosto muito do Chaves por conta disso, né? Dessa espécie de magia que tem com a gente. Uma coisa que causa muito bem na gente. Seja nostalgia. Isso, seja nostalgia, seja aquele quentinho no coração. Então é muito bom, cara. É uma sensação maravilhosa. Agora, personagem, eu também vou falar aqui do Seu Madruga. Porque se você parar para pensar, toda a galera de Chaves ali, né, todos os personagens, eles funcionam como se fosse uma corrente. Você tem uma comparação de uma corrente. Se você tirar um deles, parece que não funciona muito bem, mas os demais não funcionam legal. Então, de uma certa forma, todas as tramas ali, elas envolvem o Seu Madruga, né? Elas passam de alguma forma pelo Seu Madruga. O Chaves é o principal, mas o Seu Madruga é como se ele fosse o para-raio ali, entendeu? Então, assim, todos... É lógico, teve episódios depois que ele saiu, né? Mas isso aí a gente discute depois. Mas... Na minha opinião aqui, eu enquadro aí o Seu Madruga como um episódio bem legal. Como é que é? Que eu classifico aqui como seria o meu preferido. Tanto é que eu já até fiz camisa, cara, com o retrato do Seu Madruga. Deus vai conhecer do Madruga? Essa tem demais. Não, sim, né? Meu personagem favorito é o Seu Madruga também. Ele e o Kiko são realmente os mais engraçados, né, do seriado todo. São icônicos, isso mesmo. Mas o Seu Madruga, ele deixou assim frases e ensinamentos, né, que são muito profundos. apesar de toda a zoeira, de toda a brincadeira, mas ele é um personagem assim que realmente cativava a todos, porque ele tentava contornar todas as situações possíveis, embora ele também causasse, né, alguns problemas, principalmente por conta de dever o Seu Barriga, né, o principal. Mas ele ensinava as crianças, no caso, né, o Chaves, a própria filha dele, o Kiko, ele que bolava, sei lá, as brincadeiras, aqueles episódios da festa da vizinhança, né? Ele que coordenava tudo ali e tal. Então, assim, realmente ele é o personagem icônico. Sem contar que o ator, ele era super, super querido, né? A gente conhece somente ele como o Seu Madruga, o Dom Ramon, né? Mas eu tava vendo a filmografia dele. Rapaz, ele tem mais de 100 filmes, né, nacionais, no caso mexicano, mas ele era um ator assim, super reconhecido, mas o Seu Madruga foi o que fez ele ser reconhecido internacionalmente, né? E ele foi o primeiro da turma toda que morreu. E o pessoal, a turma do Chaves, né, todo o elenco, se sentiu muito porque ele era realmente muito querido por todos.
embora tivesse tido esse problema dele ter saído de um tempo, depois que o Kiko saiu, né, e ele saiu também, né, existe o retorno dele depois para o seriado, mas ele realmente é o melhor personagem, né? As melhores frases são dele. O Chaves, ele é o personagem principal, né, a história ali é dele, mas o próprio Roberto Bolanhos, ele conseguia escrever para os outros atores de forma assim muito melhor do que para ele mesmo, não é? Tanto que ele não era tão carismático. O Chaves não é tão carismático, embora as pessoas gostem, a gente gosta do personagem, mas ele não é tão carismático quanto os outros personagens, principalmente Kiko e o Seu Madruga, né? Ele não focou no estrelismo dele, né? Ele focou em deixar o programa com a maior qualidade possível, né? Em termos de personagens, em termos de piadas, em termos de frases icônicas, né? Igual vocês falaram aí do Seu Madruga. E eu vou defender o Seu Madruga, porque antes eu falei que ele não era tão injustiçado, mas aí eu me lembrei que ele leva muita porrada da Dona Florinda muito injustamente. E não revida, né? Ou seja, não faz nada de volta, né? Então, assim, uma das coisas que a gente pode tomar como lição é isso. Ele, nesse momento aí, na maioria das vezes, ele levava uma bufetada sem ter culpa. Muito obrigado. De nada. Brasileiro. Vingança não quer pleno. Não, eu digo. Porque geralmente era o que o Chaves fazia ou o que o Kiko fazia, e ela olhava pra trás e via o Seu Madruga e sempre achava que era ele. E aí ia lá e batia nele. Não, tesouro, não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Então, a única forma que ele nunca revidou dele era dar um revidou do Chaves. Tadinho do Chaves. O Chaves então, ele nunca revidou na Dona Florinda, né? Mas vou te falar, eu gostava quando ela ia pra dar uma bufetada, que às vezes ele desviava, cara. Ela acertava ou o Kiko ou acertava uma raquete, que uma vez que ela deu um tapa na raquete, cara. Ela ficou com a mão doendo. Hoje eu tava vendo um episódio em que que eles foram levar as crianças pro colégio. Eu adoro os episódios que eles estão na escola, é muito engraçado, cara. Aí ela tava querendo bater no Seu Madruga. O Seu Madruga entrou dentro da sala de aula e ficou na sala de aula. E ela do lado de fora, ele sabe que eu não faço barraco na frente do professor Girafales, mas espera, uma hora ele vai ter que sair da sala. Você tinha aula todinha lá. Um fato interessante sobre as partes das aulas, né? Que parece muito com a escolinha do professor Raimundo, né? E aí eu vi o pessoal foi procurar quem copiou quem, se não é cópia, né? Inspiração ou então coincidência. Mas a escolinha do professor Raimundo estreou primeiro do que a escolinha do Chaves. Mas todo mundo imagina que foi o Chaves primeiro por causa da época dele e tal. Mas só uma curiosidadezinha uma coisa também que eu acho muito assim legal do Chaves é porque eu assisto e eu não consigo, vocês também, eu não consigo ver eles adultos ali. É uma coisa ridícula, né? É um monte de adulto vestido de criança. Eu acho que justamente a ideia é essa, né? O cômico é isso. Adultos velhos fazendo crianças. É sensacional. Mas por exemplo, quando eu vejo o Zorra Total, tinha aquela outra também do Golias, a escolinha do Golias, a escolinha do professor Raimundo, de vez em quando ainda dá pra relevar um pouquinho assim. Mas eu vejo o pessoal adulto ali. No Chaves eu vejo eles como criança mesmo. Sim. Eu acho que até aquele da Rede TV também. Eles são tão excelentes no que eles fazem, né?
De tipo, eles imitam assim crianças com tanta precisão e excelência que você fica assim, cara, na minha cabeça também, eles são crianças, entendeu? É que nem a Chiquinha chorando, que ela fica assim, fazendo assim, igual aquelas crianças que fica fazendo birra. A mesma coisa acontece quando um dos atores interpreta outro personagem, como o Seu Barriga, que interpreta o Nhonho, a Dona Florinda, que interpreta a Pops, né? Ou a própria Chiquinha, que interpreta a Dona Neves. A gente também, mesmo sabendo que são os mesmos atores fazendo esses personagens, a gente diferencia eles, né? Não vê como a mesma pessoa. Isso também é bem legal na série. Porque realmente a gente acaba entrando nesse universo. Por isso que a gente ri tanto, mesmo sabendo das piadas, mesmo sabendo o que vai acontecer. As piadas são repetitivas, né? É a mesma coisa de sempre, mas a gente consegue rir do mesmo jeito. Não dá para entender qual que é a estratégia que eles têm. O que, não sei, não dá para entender o que tem no seriado que faz a gente gostar. Eu sei, não tem aquela risada? Aquela risada abafada que a gente escuta? Sim. Tem uma mensagem subliminar aquela dentro risada dela. falsa, né? Vocês já ouviram? Tem uma mensagem subliminar dentro dela. Ai, meu Deus. Eu não sei nem se eu quero ouvir isso. Vocês querem ouvir? Extra! 3 pessoas enganadas! Nossa! Sério isso, gente? Eu passo das 10 da noite. Não tem psicológico pra isso agora. Daí é uma risada falsa ainda, né? Provavelmente. Já bota a risada agora no vídeo. Agora, quando estreou no Brasil o seriado Chaves, que o SBT comprou, ele já tinha mais ou menos 10 anos que já passava na Televisa no México. Né? Então nós pegamos o seriado já da década anterior. Quem começou a assistir na década de 80 já pegou na década anterior. E era assim, muito mal feito. Né? Os efeitos especiais, né? A estrutura do cenário, o isopor. Isso era muito mal feito. O efeito especial Os mais antigos. Os mais antigos. Falando dos mais antigos. Tem aqueles. Aquele que o Chaves tem uma voz de taquara rachado, não tem? Aquele. Tá aqui a Francisquinha! E onde é que tá a Chiquinha? Espera aí um momento. Você tava com um estilingue, né? Sim, está aqui. Que foi que você fez com a Chiquinha? Bom, deixa eu explicar. O senhor não viu o cadáver? Eu não me interesso por cadáver. O que você disse? Se o senhor não viu o cadáver... Um cadáver? O cadáver morto, porque quando vivo não faz nada, mas morto ele então faz... Episódios mais antigos ainda, né, que você pode perceber que o cenário da vila ali é mais novo, é mais arrumadinho, lá no início. Depois parece que, até porque tem episódios que a vila precisa de reforma, você vai vendo que vai se deteriorando. Mas a própria roupa dos personagens, né, muda das primeiras temporadas para as temporadas seguintes. Alguns episódios tem o reboot, são refeitos, né? É tipo um remake, né? Eles foram refeitos, né, de episódios. De episódios. E depois que o Chaves e Chapolin começaram a passar no Multishow, eles colocaram episódios que eram inéditos, né? Que até que o próprio SBT também não passava. Caraca! E aí dá pra ver a diferença. Caramba! Os famosos episódios perdidos. Isso, e tem outra coisa. A gente não sabe a linha temporal do seriado, porque o SBT vai reprisando assim a torta e direito, né? A esmo. Um dia a Chiquinha com cabelo grande, outra com cabelo curto. A linha temporal é tudo isso, entendeu?
A única coisa que eu consigo definir na linha temporal é que no episódio do Barbeiro, que o Chaves corta o cabelo da Chiquinha, os episódios que ela tá com o cabelo curto são depois desse episódio. Só isso. Só isso. Exatamente. Mas no Multishow passa na ordem. Episódio tal, episódio vai numerando os episódios. Então, se quiser ver, vai lá, assina o Multishow lá e assiste na ordem. Facilita. Chaves tem 4 linhas temporais diferentes. Você falou aí do Multishow, mas o Prime Video também tem. No Prime Video também tem Chaves. Sim. Eu tava assistindo o Prime Video hoje. Tem. Ao jabá. É porque, assim, já que a gente vai fazer jabá grátis, a gente faz pra 2, ao invés de só 1, né? Mas tem uns episódios que não sei se vocês repararam assim que era meio que doideira. Por exemplo, tem um episódio que o Kiko vai dar uma gentalha no Seu Madruga e ele esmaga uma banana na camisa dele. Ele fica mais uns 3 ou 4 episódios com aquela mancha, eu acho de banana amarelada na camisa. Deve ter gravado tudo. Gravaram 5 ou 6 episódios no mesmo dia. E quando ele vai lavar roupa, estende roupa no varal e é tudo igual. Tudo camisa preta e calça surrada e chapéuzinho. Nos primeiros episódios a camisa dele era amarela, acho que era amarela, né? Tudo bem, nada a ver, né? Era amarela, isso mesmo. Eu nunca assisti o primeiro episódio de Chaves até recentemente. Porque aquela coisa, o SBT não tinha linha temporal de Chaves, entendeu? E eu sempre assisti no SBT e eu não me lembro nunca de ter visto o primeiro episódio, eu não sabia como era o primeiro episódio, eu só lembro de ter crescido assistindo e vendo aquilo naquele looping infinito, que uma hora a Chiquinha tava de cabelo grande e outra ela tava de cabelo curto. É isso aí. Pra gente sempre existiu Chaves. Pra gente sempre existiu. Sabe o que é o mundo sem Chaves. Chaves é uma coisa que sempre existiu, tipo o Domingão do Faustão, entendeu? É a mesma coisa, mesma lógica. É aquela coisa assim. Domingão do Faustão eu lembro a estreia. Nossa! Sou velho, né? Caraca! Irmão, que é isso? Eu ia falar que a gente conhece o Chaves desde que a gente não se lembra. Exatamente. Agora vamos tentar entender o que é cada um dos personagens ali no seriado. Porque eles vivem numa vila que é de propriedade do Senhor Barriga. Então, entende-se que o Senhor Barriga é o cara que tem mais dinheiro ali do que todos os personagens, até mesmo que o professor Girafales, né? A Dona Florinda e o Kiko, eles aparentam ter algum recurso, né? Ou eles têm, sei lá, é só questão de... como é que fala? De orgulho mesmo e vaidade, né? Mas eles querem ter um status morando ali naquela vila. É tipo um caco antigo. O Seu Madruga. Isso. Era rico, ficou pobre. O Seu Madruga vive com a filha, que ele é viúvo, mas não sei do que ele vive, porque ele nunca trabalhou na vida. Então não sei como é que ele faz pra arrumar comida. Eu acho que ele manda o... Pensão da mãe da Ele manda... Não. Ele manda o Chaves ir na venda e pegar na conta da Dona Florinda, sem ela saber. Tem episódio que cai nisso. Né? A Dona Clotilde nunca foi casada, não tem filho, a gente não sabe se ela realmente é uma bruxa ou não. Pô, cara, ela é uma bruxa. A mulher se parece com a bruxa e tem um cachorro com o nome de Satanás, cara. Pra mim já é uma bruxa. É um gato. Não, tem cachorro. Tem episódio que é gato, tem episódio que é cachorro. Eu não me lembro do cachorro. Eu só lembro do gato. Tem? Tem o cachorro. Gente, eu morria de medo quando ela chamava aquele gato. Puta. Nossa, gente.
Eu morria de medo quando eu era criança, cara. Aí ela, Satanás... Aquele que não deve ser nomeado. É, o aquele que não Voldemort deve da ser nossa... nomeado. Tem até o episódio que eles entram. O episódio que eles entram na casa da bruxa. E aí o gato mia, né? E aí ela pergunta, quem tá aí? Aí o Chaves vai lá e responde, outro gato. A gente vai chegar na parte dos episódios favoritos. Esse é um dos episódios. Esse é o meu episódio favorito de Chaves. Eu amo esse episódio. É um dos, né? Porque. Pra gente poder falar da estrutura de o que é cada um, a gente sabe que na internet sempre a internet é recheada de teorias, né? E muitas teorias, a grande maioria nos leva à principal teoria, que é que aquilo ali na verdade é um grande inferno, né? É o purgatório. E todos estão presos ali, por isso que eles nunca conseguem sair daquela vida ali. E é sempre repetitivo. Cara, tem louça na pia, velho. Tem louça na pia. Por que um sujeito vai pensar um negócio desse? Tem louça pra lavar na pia, velho. Vai lavar a louça. Que saco, não. O pior que é sempre isso. É sempre essa questão. Gente, não tem noção, velho. Outras teorias. Ah, pelo amor de Deus, francamente, né? Francamente. Todas as teorias levam pra isso, né? Então, assim, como é que a gente entende o seriado? Porque não tem história, né? São situações do cotidiano, da vida deles ali, que ficam se repetindo o tempo todo. O cara que vai cobrar o aluguel, o cara que não tem e fica fugindo, a filha dele, no caso a Chiquinha, que é a mais maldosa que tem de todos os personagens. Ela é a garota fazer maldade. Ela é a menina do bullying. Ela só sabe fazer maldade. Ela é a típica o Kiko, que é metido. Né? A Chiquinha é a criança egoísta. Ela só quer saber do dela. Isso. Então, o Kiko, que é o garoto metido, mimado, que não pode ver o Chaves brincando com um brinquedinho rústico e simples, que ele sempre vem com o dele, né? O dele é mais bonito. Exatamente. A criança estragada. Isso. O professor Girafales, o que atrai nele, né? Na Dona Florinda, o que ela tem que atrai ele e o que eles tanto fazem nesse love deles aí, nesse flerte, que nunca acontece nada, eles não se assumem. Não molha danado, né? A gente nunca sabe. Então, como entender a história? Às vezes, toda vez que ela chama... Pode falar. Não, eu ia falar, vamos falar então, vamos teorizar aqui o que acontece pra gente poder entender essa série. O Chaves não tem mãe, onde que ele mora? Ele mora no barril ou mora no 8? Ele mora no 8. Ele mora no 8. O nome da série é esse, né? Chavo del 8. Não sei falar espanhol, mas é um negócio assim. Chavo del 8. Um negócio assim. Chaves do 8, né? No caso. Pra nós só foi adaptado como Chaves, mas ele mora no 8, que é o único lá vago, né? Da vila, aparentemente. Um apartamento vago da vila. E o barril é o lugar preferido dele. Eu fui descobrir que ele morava no 8 depois de velha, porque eu sempre achei que ele morava no barril. Sempre achei. Um detalhe que ele sempre vai falar, quando ele vai falar o nome dele, né? Ele não diz o nome verdadeiro, porque o Chavo é como se traduzisse o moleque, né? O garoto. Então, aquele não é o nome dele, é o apelido. Mas sempre que ele vai falar o nome verdadeiro, interrompe. Ele é interrompido, é verdade. Ele fala que mora com uma pessoa no 8, só que ele também não fala quem é a pessoa. Ele não mora sozinho. Isso mesmo. A questão também, assim, da vila ali, a gente tem que lembrar que o Chaves era como se fosse esquetes, né? De um programa maior que era o do X-Pirito. O Chapolin também. Pra gente imaginar, fazer um paralelo aqui, é como se fosse um Zorra Total, com várias esquetes, né? Não, cara, não fala Zorra Total não, pelo amor de Deus. Não compara Chaves com Zorra Total não, cara. Deus me perdoa.
Não faz isso não, por favor. Você tá maluco? Alguém cancela ele? Internet, cancela ele. Você comparado Chaves com Zorra Total? Cancela ele, internet, por favor. Foi só a fim de... Pra entender. Comparação não. Entender. Entendimento. A gente sabe. A história do Chaves... A história do Chaves, ela começou porque parece que o Roberto Bolanhos, ele foi fazer um sketch, aí tinha um garoto que discutia com um vendedor de balões em determinado local, num parque talvez. Então, a partir daquele momento ali, ele viu que funcionou e começou a querer estender isso, né? Foi onde ele começou a escrever mais para mais personagens e aí criou toda essa rede, né? Criou a vila, né? Começou a partir de uma sketch, realmente, foi a partir de uma sketch, só que aquilo tomou uma proporção muito grande. Então foi onde ele foi dando, assim, criando ali as vertentes ali, e aí deu determinados personagens, papéis ali, para aquela galera toda ali. Então, a partir daquele momento, criou-se essa rede aí, né? O Chaves em si. Alguns personagens do seriado já tinham sido criados antes, participavam de outros quadros, de outros programas que o Chespirito fazia. O professor Girafales, até personagens que aparecem no Chapolin também já existiam. Quando ele ganhou o espaço para poder fazer o seriado, sendo que Chapolin estreou primeiro. Chapolin estreou em 1970 e Chaves estreou em 1971. E aí eram programas realmente separados, programas só mesmo do Chapolin e do Chaves. Depois, com o tempo, passaram a fazer parte de um quadro, se tornaram um quadro de um programa do Chespirito. Mas ele conta, nenhum episódio do Chaves conta a história propriamente do Chaves. Toda vez que ele vai falar o nome dele ou com quem ele mora, ele é interrompido. Ele não conhece a mãe e tal. Até hoje o Thiago TI estava falando comigo que ele tem o livro O Diário do Chaves. E nesse livro o Roberto Bolanhos conta qual que é a história do Chaves antes dele chegar na vila. Uhum. E realmente, quando ele chegou na vila, ele foi adotado por uma senhora, passou a morar com ela, e depois que ela morreu, o seu barriga deixou ele na casa, né, morar na casa, mas ele passa mais tempo no barril do que tipo de favor. Porque seu barriga era bonzinho, né? Era coração mole. Eu preciso terminar de ler o livro, mas eu li o começo, assim, né? Ele conta que ele foi deixado ele praticamente foi abandonado no lar adotivo. E ele ficava esperando a mãe dele. Chegou um tempo que ele esqueceu do rosto da mãe dele. Ele tinha acho que 7 anos. Pô, dá uma pena quando você lê, né? A história assim. Eu não lembrava mais do rosto da mãe. Cara, e o pai eu não me lembro o que aconteceu. Mas eu vou voltar, vou reiniciar a leitura e terminar. Porque é pequenininho também, é curtinho. Mas é que nem o sanduíche de presunto, né, gente? Eu acho que ele só conseguiu comer o sanduíche de presunto umas 3 vezes, cara. Na série inteira. Foi muito quando comeu, ainda deu congestão nele ainda lá no restaurante. Tadinho. Ai, nossa, ele realmente passava fome. Gente. Ai. Uma curiosidade sobre o nome do Chaves é que realmente o nome do programa é o menino, o moleque, o garoto do 8. Quando veio pro Brasil, no SBT, né, essas dublagens do Brasil, cara, né, essas traduções a dublagem é de morrer, bizarra, bizarra, sabe? Hoje eu tava assistindo os episódios de Acapulco. Aí ele fala, aí a Florinda fala assim, a dona Florinda fala assim pros professor Girafales: professor, o senhor veio de São Paulo até Guarujá pra me ver? Um negócio assim, eu vi, gente, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando.
eles tentavam contextualizar, né? Mas não tinha como. Então essas traduções e dublagem. Aí quando ele veio pro Brasil, passou a se chamar Chaves, por causa de chavo, né? Que não tem nada a ver. Realmente. Mas pior ainda é em Portugal, que chama O Xavier. Nossa! Ai, Portugal, por quê, né? Por que os Portugal faz isso? O nome do programa é O Xavier. Acabou, velho. Ai, cara. Do 8, vocês sabem por quê, né? Cara, eu acho que é por causa do número da casa, mas você vai falar o quê? Não. Que é por causa do infinito? Não, é por causa que passava a Televisa era número 8, o canal. Aí era sim. o 8. Propaganda, Então, né? então ele pegou esse número 8 aí quando ele foi pra Televisa, não é? Tipo assim, pra dar um power-up no nome aí, então, né? Gente, meu sonho na vida era ter Televisa em casa. Nossa! O meu lado noveleira mexicana pira. Vocês não têm noção. Porque eu cresci assistindo SBT, não só Chaves, mas também as novelas mexicanas. Maria do Acho que Marimar. vocês provavelmente não devem ter visto tanta novela mexicana quanto eu. Porém, eu acho que a gente poderia fazer um podcast só das novelas mexicanas antigas, dos clássicos. Que eu acho que merece. A Maria do Bairro, ela merece ser enaltecida. Mentira, ela era muito chata. A única pessoa maneira era a Soraya naquela novela, mas enfim. Quando a pessoa entrega a idade, ó. A primeira novela mexicana que eu vi, não sei se vocês chegaram a assistir, foi X-Pita. Caramba! Tu é velho, hein? Essa aí nem eu vi tudo, hein? Ó, e outra coisa, assim, ó, só um detalhe. A X-Pita teve um remake, o remake foi a Luz Clarita, que foi com a Daniela Lujan. Luz Clarita é remake da X-Pita. Novela mexicana da infantil comigo, eu assistia tudo. Eu também assistia tudo. Mas o SBT, ele realmente conseguiu, assim, pelo menos ter um pouco mais de audiência por conta da programação da Televisa, né? Dos programas da Televisa que o Silvio Santos trazia. Tanto que Chaves veio num desses pacotes veio como... de novela. E aí ninguém queria passar e o Silvio Santos falou, não, vou passar isso aí. E deixou passar, tanto que a programação do SBT muda tanto, e toda vez que muda, que tem algum tempo na programação vago, entra o Chaves ou o Chapolin. Exatamente. De manhã, de tarde, de noite, o Chaves e o Chapolin é meio que o Coringa do SBT. Sim. Não é? A gente pode entender o Chaves e o Chapolin como o Coringa. Quando deu algum problema ali na queda de audiência lá, vamos encaixar o Chaves ali e o Chapolin, porque pode ajudar. Era sempre assim, pelo menos, né? Nos anos 90. Sim. Eu lembro de um detalhe, até teve uma época que a Rede Globo teve que adiantar um pouco a programação da Malhação, porque estava perdendo em audiência pro Chaves. Pro Chaves, sério? Aí adiantaram a programação, acho que começava às 5h30, botaram para ser 5h15, porque o Chaves começava às 5h30 também. Eu, por aí exemplo, assistia o Chaves nesse horário. Eu engatava no Chaves, aí eu via uma outra novela mexicana, aí, se eu não me engano, depois começava Rebelde, aí passava também Scooby-Doo, mas... passava assim... Eu lembro que era assim, passava Chaves, aí depois vinha um desenho que eu não me lembro qual, aí passava Scooby-Doo, aí, 8 horas da noite passava Rebelde, eu acho. Um negócio assim. Eu lembro que era um troço mais ou menos isso, aí eu sei que eu ficava lá direto assistindo. Já fica uma pauta aqui para depois a gente fazer um podcast do Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Aí, legal, hein? O que passou na década de 90, do meio da década de 90 pra cá, aí eu já não acompanhava mais, aí eu já tava em outra fase. Eu nunca vi outro o que tem de criança. Nunca vi Rebeldes, Carrossel, eu vi muito pouco.
Tô falando da usurpadora. Usurpador, assim, não é de acompanhar, mas conhecia, porque mãe, irmã, via, Paula Brade, respeita. Não parava pra assistir, não. As novelas que eu lembro de ter assistido era Maria do Bairro, né? Marimar, se eu não me engano. Isso. Né? Isso aí, mas é Rebelde, essas mais novas eu não assisti, não. Né? Carrossel, eu acho que de infantil, eu acho que é uma das poucas que eu assisti. Essas Rebelde eu não sei nem o que se trata, pra você ter noção, assim, sei muito vago porque eu não assisti. SBT pra mim é Chaves. Chaves. Eu só coloco no SBT pra ver Chaves e Chapolin. Fora isso, não vejo mais nada também da SBT que não gosto. Vamos lá, quais são quais são os episódios favoritos, né, que a gente acha? Ou a fase do Chaves, assim, que é favorito? Porque o Chaves tem a fase inicial, que é os primeiros episódios, aí tem aqueles remakes, né, depois tem a fase sem o Kiko e sem o professor, o Seu Madruga, que é a fase do restaurante. Tem a fase do restaurante. A fase do restaurante é quando realmente o Kiko sai e o Seu Madruga morre. Aí a fase do restaurante tem os episódios só da escola, né? Tem vários episódios que é só na escola. Tem os episódios de Acapulco, que são muito maneiros, né? Os episódios, principalmente aquele fim de tarde, todo mundo vai dormir, aí toca aquela musiquinha. Aquilo é triste demais. Boa noite, vizinhança. Prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais, pois haveremos de nos reunirmos muitas vezes mais. Boa noite, dona Florinda. Até amanhã, seu barriga. Tenha bons sonhos. Professor Girafales, boa noite. Boa noite, dona Florinda. Boa noite, papaizinho lindo. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Boa noite, vizinhança. Parece até a final da série. O meu filho, ele até hoje, o único episódio que ele não assiste do Chaves é quando eles chamam ele de ladrão. Lembra o episódio que todo mundo acha que ele roubou? Aí ladrão. Porque ele chora nesse episódio. Aí não assiste. Isso aí é de cortar o coração. Puta merda, cara. O que vocês têm? Ladrão! 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 Ladrãozinho! Seu ladrão! Então, quais são os episódios? Mas Qual o filho de vocês então assiste, né? Não, o meu, né? O do Thiago é novinho ainda, né? O meu ainda tá na fase patati patatá, galinha pintadinha, tá nessa fase ainda. Eu tenho medo de acontecer com Chaves, com essa geração nova, o que aconteceu com Mazzaropi. Meu pai, meu avô, tudo gosta de Mazzaropi, mas eu não consigo assistir. Eu tenho medo de mas é obrigação. Não, vai ser folgada. É obrigação do pai e da mãe colocar o filho pra assistir. Pra isso não acabar, entendeu? É verdade. Igual o meu já viu. Eu já viu todos os episódios. Quando tinha na Netflix, ele assistia, assim, repetindo. Hoje é mais fácil, né? Porque isso aí, porque ele não assiste na televisão, né? No canal convencional. Ou é canal Netflix, ou é no YouTube, né? Quero assistir, vou pro YouTube. Então ele assiste todos os episódios. Então, isso eu já fiz com o meu, já tô cumprindo a missão na Terra. Ele já gosta, então pronto. Então é a obrigação do pai e da mãe pra não deixar morrer. Pode jamais morrer. Não deixe o Chaves morrer. Exatamente. Não deixe o Chaves acabar. Ó, isso aí pode ser até o título do episódio, hein?
favoritos pra mim. Boa. Tipo assim, eu não tenho uma fase específica que eu goste, não. Eu tenho episódios favoritos, episódios que eu lembro que quando passava eu ficava doida pra assistir, e quando passava eu ficava muito feliz. Um deles é quando eles vão entregar o jornal na casa da bruxa de 71 e eles começam a fantasiar que lá dentro é o caverna de bruxa mesmo, entendeu? Que ela tá lá misturando no caldeirão dela e o gato dela começa a flutuar e ela fica, quem está aí? Aí o Kiko miam. Aí o Chaves nervoso, aí ele vai e derruba um negócio, faz um barulho. Aí ela fica, quem está aí? Aí ele, um outro gato. É muito bom. E aí depois... E aí, tipo, no final do episódio você descobre que eles nem entraram. Eles só estavam, tipo, fantasiando como seria lá dentro. E... tudo fruto da imaginação deles, né, cara? Da imaginação deles. Sensacional, cara. É um dos episódios aí marcantes mesmo, né? E também tem o episódio que eles vão no cinema, que eu adoro, que ninguém fica quieto de jeito nenhum. Gente, aí o Chaves vai e me solta. Era melhor ter ido assistir o filme do Pelé. Gente, esse daí é mérito da dublagem. As dublagens são sensacionais. E aí tem os episódios de Acapulco, né? Eu adoro também os episódios de Acapulco, que são assim, maravilhosos. Aqueles também que o Seu Madruga resolve vender churros junto com a Dona Florinda, né? Que eles fazem. Aí eles ficam, olha os churros, e dá um monte de problema, aquele negócio de churros. Fui eu! Fui eu! Manda brasa, sócia! Sim. E quando... Ótimo, excelente. E quando Chaves... E também tem aquele dos refrescos, né? Quando Chaves vende refresco. E o refresco, ele é um suco de limão que parecia tamarindo, mas tinha gosto de groselha. Era excelente. É muito sensacional, entendeu? Tem todos os episódios icônicos, né? O Chapolin também vai lá, participa, né? Aparece na vila e faz aquele crossover e aquele efeito especial pra colocar o Chespirito de Chapolin de Chaves junto na mesma cena. É muito bom. Ver, né? Chaves é tão bom que até o Chapolin quis aparecer no Chaves. Exatamente. Não contava com a minha astúcia. É verdade. Tem um fato do episódio, eu falava assim, que hoje a gente não tem o acesso igual temos, igual tinha. E você corta aí. Hoje temos um acesso melhor do que tínhamos antigamente. Então a SBT mesmo perdeu alguns episódios. Tem um episódio especial que eles passam o Natal na casa do Seu Barriga. Ah, não sei se é o Natal ou se é... Eu acho que fazer uma reforma. Mesmo. Isso mesmo, ele aproveita para fazer uma reforma na vila, aí leva o pessoal para casa dele. Isso. Eu falava com todo mundo, esse episódio parou de passar, passou acho que uma vez só, não sei se ia parar de passar. Eu falo, não, tem episódio que eles vão na casa do Seu Barriga. Eu, não tem esse episódio não. E todo mundo teimava comigo. Eu falava, cara, eu não inventei isso na minha cabeça. Existe mesmo. Mas hoje é mais fácil de achar. Hoje eu mandei, inclusive, esse ano mesmo, eu peguei e mandei pro grupo do meu pessoal lá, meus amigos. Falei, olha aí o episódio aí. Mandei pra eles. Caraca, tem mesmo. Mas esse não é o episódio que eu mais gosto, não. O que eu gosto mais mesmo, aí disparado pra mim é Acapulco. Mas todos esses que a Malu citou, dá mesmo uma nostalgia. Dá um sentimento. Foram bem feitos e bem escritos as situações. Ai, gente, era muito gostoso. Chegar da escola. Eu chegava da escola, ligava no SBT, entendeu? Comia lá meu pão com mortadela e meu... Como é que é o nome daquele... Flecha Mix de limão. Eu tomava Flecha Mix de limão e comia pão com mortadela assistindo Chaves. E aí depois eu pulava pro Shrek 2, que eu assistia Shrek 2 até arranhar o disco assim, entendeu? Era muito bom, gente. Ai, que saudade de ser criança, era muito bom. Eu adorava Chaves.
quando, falando de Acapulco, eu achava que Acapulco era o final da série. Era o episódio final. E, assim, quando eu criança, eu não percebia, por exemplo, que quando... E foi a despedida, né, do ator do Kiko e do Seu Madruga. Foi esse episódio também, não foi? Se eu não me engano, foi. Foi o último episódio do Kiko. Eu nunca tinha percebido, quando criança, que eles dois não apareciam quando tinha o restaurante. E o Jaiminho também. O Jaiminho só aparece depois. Nunca tem Jaiminho com o Kiko, nem Jaiminho com o Seu Madruga, porque já tinham saído do programa. O Jaiminho ele aparece só depois, foi criado depois para poder suprir essa falta. E a Dona Neves também. Isso mesmo. Eu também nunca tinha reparado. Depois. E uma coisa, voltando a falar dos personagens, eu só fui assim depois. Eu não vou falar quando eu era adolescente, mas quando criança eu não tinha percebido que o Nhonho era o Seu Barriga. Eu também não. E a Fox também eu não sabia que era a atriz da. Aliás, eu vou da Dona Florinda. Eu me senti assim um burro, mas quando você tem aquele insight assim, na cabeça assim, oh, meu Deus do céu. É a mesma pessoa, eu tô anos vendo e não sabia. O Chaves sim sabia, a Dona Neves sabia, mas eles dois não. Gente, eu vou admitir pra vocês, eu descobri hoje que o Nhonho e o Seu Barriga são a mesma pessoa. Porque eu não sabia, né? Hoje eu nunca tinha percebido. Hoje não. Não existe. Gente, eu nunca tinha percebido que era uma pessoa. Desculpa, não, nunca tinha. Acima de Moá, não. Não, é sério, vocês falaram aí, eu fiquei assim, tentando fazer como se eu soubesse. Que eu já sabia? Você sabe que o Chaves e o Chapolin também é a mesma pessoa. Para de graça. Eu sei deles, eu sei da Dona Florinda com a foto, eu sei disso, entendeu? Mas não é... Só a bruxa do 71, o Seu Madruga e o professor Girafales que não faziam outros personagens. Porque o Kiko era o pai dele também. O Chaves também, né? O Kiko era o pai dele. Se não me engano, ele usava bigode. Pra fazer o pai dele. Gente, sério, eu não sei, eu acho que alguma nuvem de retardamento mental passou por mim, porque... Sério. Você tá sentindo tudo que eu senti quando eu nunca associei, sério, eu nunca associei. Tô zoando, não. A dublagem e a caracterização é bem diferente dos outros, assim, você percebe mais, mas o do... exatamente. Eu não pegava, eu fui pegar depois de quando adolescente. Exatamente. Olha ele! Eu vou te falar como é que eu descobri. Quando apareceu o Nhonho e o Seu Barriga juntos e tava com aquele efeito especial tosco. Um deles não faz sombra. Um deles, eu falei, rapaz, é o mesmo. Era só olhar pro chão, que não tivesse sombra, era um efeito especial. Vou dar zero pra ele. Episódio. Gente, mas é sério, eu vou ter muito zoada por essa parte de agora, eu tenho certeza, mas eu tenho que admitir. É sério, olha só, eu nunca tinha percebido isso. Agora vocês falaram realmente, mas eu não percebi. Ai, meu Deus do céu, que tipo de fã eu sou? Sem comentários, eu estou muito envergonhado. Vou ficar quieto. Vai lá, Temi, pode falar, Temi. Tinha que ser o Chaves de novo. Ninguém tem paciência comigo, essa frase. É sua frase mesmo. Exatamente. É sua frase mesmo. Não deu. O que eu estava tentando falar é que não existem somente episódios engraçados, né? Claro, óbvio, os episódios engraçados talvez sejam os mais marcantes. Mas tem episódios dramáticos também, assim como o Igor citou aí, né? Que o filho dele não gosta de assistir. Que é o que eles chamam o Chaves de ladrão.
horrível. Esse episódio aí é de cortar o coração, cara. Nossa. Então, assim, tem momentos, né? Tem momentos que Chaves é um ensinamento pra gente, né? Tem várias pérolas aí que servem pra gente tomar como ensinamento. A própria questão mesmo, quando eles estão indo pra Acapulco, todo mundo vai e o Chaves fica. Aí o seu Barriga tá indo lá cobrar o aluguel, vai num lugar, vai numa casa, não tá aí não, foi pra Acapulco, também não, tá. Aí depois, quando ele tá indo embora, então todo mundo foi pra Acapulco, eu vou também. Aí, né, parece que cai a ficha assim, pô, o moleque vai ficar aqui sozinho, cara. Sozinho. Pô, vou levar esse moleque comigo. Então, assim, cara, tem uns episódios que chocam assim a gente, que emocionam a gente. Um dos que eu mais gosto, que eu acho assim que tem muita ação, uma dinâmica legal, é o episódio das bombinhas, cara, não tem? Eles arrumam um saquinho de bombinha e aí eles estão brincando com um rifle, o Chaves fica com a vassoura e o Kiko com aquele riflezinho dele. E tem até a frase que eu falei no começo lá, né? Prefiro morrer do que perder a vida. Eles começam a jogar aqueles estalinhos, cara, mas aquilo dá um estouro, cara, um barulho. Quando o Kiko vai dar uma gentalha no seu Madruga, ele tá com um estalinho daquele no bolso, cara. Que dá uma porrada. Então, assim, tem uns episódios que marcam a gente por causa da comédia. Outros marcam a gente por causa dessa emoção. Um que também gosto muito é do aniversário do Kiko, cara. Tá lá toda aquela galera lá aproveitando tudo. E o Chaves toda hora catando o sanduíche, enfiando no saco. Eu falei, caraca, todo mundo dava o Chaves, né? E malocava ali um sanduíche, malocava. Aí no final do episódio, você descobre que o Chaves, na verdade, estava pegando para levar pro seu Madruga, para dividir com ele, cara. Então, assim, aí o seu Madruga até fala com ele, eu tenho aqui também um refresco para compartilhar com você. Então, assim, cara, nossa, mas aquilo ali, nossa, coração, a lágrima cai, assim, ó. Tem o olho na minha lágrima. Aquilo ali, de escorrer as lágrimas dos olhos. Nossa, mãe, eu quando criança aquilo ali me emocionava muito, cara. Então, assim, Chaves é vida, não tem jeito. O autor, o Roberto Bolan, ele sempre falou que ele nunca quis fazer um programa para criança. O programa dele era para adulto, tanto que tem piada, tinha violência, né? No início as pessoas não gostavam por causa disso, era muita violência, né? Por mais que pareça engraçado, mas era adulto batendo em criança, mulher batendo no homem, o homem batendo no quem, tinha essa confusão. E isso dá graça, mas quase toda a história tinha uma moral. Né? Só que só o que nos chama mais atenção são nos episódios que são mais dramáticos, que a gente percebe mais. Por isso que eu falei que o seu Madruga ele tem umas pérolas que na verdade são ensinamentos mesmo. Né? Quando ele falava pro Chaves, as pessoas boas devem amar seus inimigos, né? A vingança nunca é plena, matar, isso são verdades mesmo, né? Só que é tão engraçado que a gente ria e tal, repetir os bordões, mas se a gente parar para refletir, são realmente verdade. E o seu Madruga e o Chaves, eles tinham um relacionamento. E você pode ver que o Chaves, como criança, ele não guardava mágoa do seu Madruga. Ele apanhava, era quem mais batia nele, mas ele sempre estava ali. Você quer ver um dos episódios que eu mais gosto do Chaves, assim, em termos de humor, é aquele episódio que ele tá louco. Que ele começa a falar com as portas, todo mundo fala que ele tá louco. Ô, Chaves, você tá louco? Outro! Aí ele ia pra outra porta, Chaves, você tá maluco? Outro! E aí todo mundo quer dar banho nele e todo mundo se molha menos ele. Esse episódio é muito engraçado. E um dos episódios que, assim, tirando o de Acapulco, que também é triste, ali, aquele momento ali da vizinhança ali na praia, todo mundo indo dormir, o episódio que ele é chamado de ladrão, esse episódio do aniversário do Kiko, são episódios assim, que deixam a gente emocionado. Mas tem um que o seu Madruga promete o café da manhã pra ele, de jejum, e ele passa o dia inteiro, cara, de jejum. Né? E aí ele dorme na porta do seu Madruga. Quando ele abre, então, assim, esse episódio também é um dos episódios assim, que mais me marcaram, né? Muitos episódios a gente não consegue dizer que são favoritos, porque, como eu falei, muitas piadas são repetidas, são repetitivas, né?
Então, isso é legal no Chaves. Talvez seja isso que faça com que ele seja atemporal. E uma das coisas que também torna ele assim engraçado e muito presente hoje não é só o fato da TV reprisar, é o fato de chamar a atenção, porque são situações do cotidiano, né? Só que tratadas de uma forma engraçada. Mas são coisas do cotidiano. É muito engraçado lembrar do Kiko tomando leite de burra, o Chaves tomando leite de burra e dando pro Kiko um copo de gesso pra ele levar pra mãe dele, né? E essas piadas assim são muito engraçadas, que marcam, e até hoje, se eu estiver conversando com alguém que goste, veja. Eu lembro quando eu trabalhava com o TM, por exemplo, a gente repetia muitos bordões, né, Thiago? De Chaves. Ficava falando, esse, fui eu, quando aconteceu uma coisa no escritório, quem que foi? Fui eu. Repetia muito, porque faz parte, porque são coisas que a gente pode usar no cotidiano. E aquele também, né? Aquele bordão do Kiko, que ele ficava assim, quando ele falava com... E o que eu disse? Você disse isso. E o que você falou? Isso. E o que eu disse? E o que você falou? Até ele E às vezes quando ele ficava assim, porque você é muito besta. Aí ele, o que você disse? Aí ele, burro? Vaca? Cão? Meu? Aí ele dava várias opções e ficava fazendo assim, mexendo no nariz do seu Madruga. Ai, era muito bom. Eu sou fã do Kiko, cara. Ele queria uma bola quadrada, ele é maravilhoso. Sensacional. A bola quadrada é clássica. Quadrada, cara. Eu lembro uma vez que eu tava assistindo Pânico. Era Pânico na TV ainda. E eles foram no circo do Carlos... Como é que é o nome? Carlos... Villagrán. Eles foram no circo dele. E aí eles levaram uma bola quadrada pro cara. Ele ficou muito feliz que ele recebeu uma bola quadrada. Bola quadrada. Cara, tem umas explicações assim, envolvendo psicólogos, né? Dizendo que talvez o que tenha acontecido com Chaves, né? Com muita gente assistindo, e como ele vem se perpetuando, é porque, primeiro, né, é uma coisa que está sendo sempre reprisada, e segundo, é uma coisa que te deixa confortável, né? Quando você assiste uma coisa, mesmo que ela seja repetida, aquilo traz um certo conforto para você, né? Para o psicológico, isso aí pode ser até entendido, né? Porque que às vezes a gente assiste as mesmas piadas, a gente dá risada do mesmo jeito, ou até mais, igual eu brinquei aquela hora, falei que eu dou risada hoje até mais do que antes. Então, assim, tem um fundamento, né? Para isso, né? A gente gostar tanto e fazer tanto sucesso e está sendo sempre reprisado. Eu acredito que possa ter realmente uma base. E quando a gente é mais novo também, quando a gente é mais novo, igual eu assistia criança, aquilo tem uma certa magia, assim. Eu não sei se é por causa da leveza do roteiro e dessas coisas, mas é muito gostoso de assistir, entendeu? E aí hoje eu tava vendo, eu fiquei tão nostálgica, é muito bom, entendeu? E eu também dou mais risada hoje em dia, porque você percebe as piadas assim melhor do que quando você era mais novo, né? E assim, muito bom. Eu sou apaixonada. Inchado. Só que tem umas maldades na série que a gente não percebe porque a gente é criança. A grande maioria somos crianças. Mas, por exemplo, o professor Girafales todo dia chegava com flores, aquela mesma cerimônia, né? A música, aí isso, né? Vamos tomar uma xícara de café, aquela coisa toda. Professor Girafales. Dona Florinda. Que milagre aparecer por aqui. Vim lhe trazer este pequeno presente. O senhor não devia ter se incomodado. De maneira alguma. Vamos entrar para tomar uma xícara de café.
Não seria muito incômodo? Ai, de maneira alguma. Queira entrar, por favor. Depois da senhora. Ai, obrigada. Toda vez que eles entravam pra casa dela, não ficava ninguém com eles lá dentro. O que rolava lá? Eu tô pra te dizer que a gente não pode falar, porque pode ser que tenha um menor de idade assistindo, ouvindo esse podcast. Então, mas o mais engraçado, sabe o que é? Porque eu tava tem a dublagem, ela acaba modificando algumas coisas, algumas piadas que a gente não entenderia mesmo pelo contexto local. Mas eu tava vendo um episódio de um programa anterior a Chaves e Chapolin, do Chespirito, que ele chama-se Os Gênios da Mesa Quadrada. Não sei se vocês já assistiram. Era um quadro rápido, onde o Seu Madruga, que era o Dom Ramon, o professor Girafales, era o professor Girafales mesmo, era professor Rubem Aguiles Girafales. e o Chespirito de Dr. Chapatini. E aí a Chiquinha era apresentadora do programa. É tipo aquelas mesas redondas, que aí tem os debates sobre algum tema. E ela lia cartas dos telespectadores e eles tinham que responder. Só que eles respondiam com piada, né? Fazendo graça, né? Aquela coisa toda. E aí, em alguns momentos, o Dr. Chapatini era acusado de só gostar de meninas menores de idade. E eles fazem piada com isso assim, naturalmente, sabe? Tanto que uma menina manda uma carta e ela fala justamente disso, que ele gosta de meninas menores de idade e tal. Aí ele pergunta, quantos anos essa menina tem? Essa pessoa tem. A Chiquinha lá fala, a apresentadora fala, 12 anos ele. E ela mandou foto, sabe? E entre outras piadas que são assim, não são subliminares, mas são dubladas ou traduzidas de forma diferente pra gente, para que não haja isso. E olha que naquela época a TV brasileira era muito mais liberada, né? O politicamente correto não existia, né? Mas para eles mesmo, por isso que no início não foi tão bem visto os programas de Chespirito. Só que ele era, o Roberto Bolanhos, ele era tido como um cara assim, genial, né? Tanto que o apelido dele de Chespirito vem de Shakespeare, né? Um Shakespeare pequeno, né? Porque tudo que ele escrevia dava certo, né? Tinha sucesso ao ponto de os principais personagens deles existirem até hoje, né? Mesmo depois da morte dele, o próprio Kiko e a Chiquinha, que tem os direitos sobre os personagens, né, sobrevivem só por causa do personagem que ele criou, na verdade, né, Roberto Bolanhos. Então, assim, na verdade, realmente, ele tinha umas piadas pesadas em outros quadros também que não são Chaves nem Chapolin, naquela época, que a gente não... Se a gente vê hoje, eu acho um absurdo. Pro contexto, né? Se for trazer pro contexto atual, fica muito pesado, cara. Então... Isso aí. Mas ele deu uma suavizada no Chaves, justamente por conta disso, que no início as piadas eram muito pesadas, né, pra época, e lá no México, principalmente, eles não gostavam. Aí depois deu uma melhorada e aí ele ganhou toda a repercussão e hoje é exibido em vários e vários países, né? E não só é exibido, como é reexibido, né? Não sai mesmo do ar, tanto que está há 45 anos sendo exibido direto nas televisões do mundo. O que mais vocês querem falar? Mais alguma coisa? Alguma curiosidade? Hoje, quem tá vivo hoje? Pode falar. Os atores. Só o professor Girafales, o Kiko, o professor Girafales, a dona Florinda e a Chiquinha. E o senhor Barriga, né? O seu Madruga faleceu, a dona Clotilde faleceu, o Roberto Bolanhos faleceu. Não, o professor Girafales morreu, não? Eu acho que ele já morreu. Ele morreu, não. O professor Girafales? Não lembro agora. Não me lembro. Eu não lembro de ter ouvido isso. E o Jaimin também morreu.
O Jaiminho também já morreu. Mas a gente esqueceu de falar de um personagem que também é muito legal, quase não aparece, mas quando aparece é assim, de poucas falas. Ele tem poucas falas e a gente fala pouco dele, que é o Godines, cara. Godines. Não fui eu! Mas eu não estou te acusando de nada. Então, Vou lhe fazer uma pergunta. pra mim, por quê? Se eu não fiz nada. Mas é uma pergunta simples, Godines. Diga-me apenas quantos são 2 mais 2? Não pode me dar uma pista? O Godines era excelente. Só que ele tinha pouco tempo, pouco espaço, né, na trama, na série. O Godines Cara, o que era o Godines, cara? Defina pra mim o que era o Godines. Ele não tem episódio, poucos episódios, quase nenhum ele aparece na vila. Tem o episódio que eles vão jogar futebol americano, né? Aí ele aparece com a turma do Chaves. E na escola, né? Ele sempre tá na escola lá. E na escola tem até assoviando. a brincadeira dos pronomes, não tem? Que ele vai perguntar, o professor pergunta pra ele: Godines, diga-me 2 pronomes. Aí ele: quem? Eu! Aí ele: 10, muito bom. Aí ele: você me escolheu, eu não fiz nada errado. Toda vez que eu chamava ele, Godines, mas eu não fiz nada. E tem a parada da moeda também, não tem? Quando ele tá todo mundo fazendo a prova e tá ele assoviando lá, jogando a moeda. O professor vai perguntar a ele, ele fala que tá jogando, tirando na sorte, e depois ele tá conferindo. Ele volta conferindo. A escola também era legal, porque o professor Girafales dava aula de todas as matérias, né? E aí ele mudava de uma matéria para outra, assim. Mas o melhor era quando ele falava assim: dizia eu que na aritmética, e nunca saía disso. Toda vez que ele ia dar aula de aritmética, ele era interrompido. Aí passava o programa todo falando: dizia eu que na aritmética. Sempre era interrompido por alguém. Não, mas convenhamos aqui, ó, você falou de aula aí, ó, uma aula inesquecível que a gente não pode deixar de citar aqui é a aula que o seu Madruga dá sobre o perigo. Ai, aquele desenho no carro. É maravilhoso. É muito maneiro. Também é legal que na escola tem os figurantes, né? Que nunca fazem nada. Só ficam lá preenchendo vaga. Eles fazem absolutamente. Nem rir, eles não têm nem expressão facial, cara. Nenhuma. Não tem. É aquela primeira. Fazendo nada. É aquela primeira fila, a segunda fila e o fundão o Godines. O resto é tudo figurante. O Godines é do fundão. É o único depois da segunda fila que fala. Exatamente. Mas Chaves eu assisto porque realmente é uma nostalgia, cara. É uma nostalgia. É muito engraçado. Né? Bate saudade. Mais pela saudade do que pelo fato de não tem novidade, né? Chaves não tem novidade. É a mesma coisa, aquilo ali pra sempre, né? Quando eu lembro de ter visto alguns episódios de Chaves, que Chaves parou de ser produzido em 1992 todo. Mas na década de 80 ele parou de ser um seriado único e passou a ser um quadro dentro de um programa do Chespirito, um quadro menor. E aí ele depois parou de ser produzido, e aí o Roberto Bolanhos depois tentou voltar a fazer tanto Chaves e Chapolin mais velho, só que aí já tava barrigudo, já com a pele caindo, e esses episódios são horríveis, né? Tanto que poucos foram exibidos no Brasil, são horríveis, então não tem novidade mesmo, né? É aquilo ali, né? O que a gente já assiste, o que tem na internet é aquilo ali, não tem mais novidade. Então assistir Chaves hoje é mais pelo saudosismo, pela nostalgia mesmo, e para não deixar Chaves morrer, passar para a próxima geração. Isso aí. Até esses episódios que seriam mais recentes é com outro dublador, porque o dublador do Chaves faleceu cedo também.
Mas aquele dublador principal dele são os melhores episódios. Eu assisti recentemente um vídeo dos irmãos Castro, não sei se vocês conhecem no YouTube, dos irmãos Castro, e eles têm um vídeo que são várias pessoas, aí tem uma mesa, e aí cada hora são duas pessoas se enfrentando, eles têm que contar piada e o outro não pode rir. E aí tem um episódio deles, um vídeo deles no YouTube, que eles convidam os dubladores do seriado Chaves. Então tem lá dublador Chiquinho, a Florinda e tal. Todos tentam imitar o Kiko. O cara que imita o Kiko é o mais engraçado. E todos tentam imitar. Cada um pior do que o outro. Mas é muito engraçado, cara. Se vocês puderem, vocês assistam. É muito engraçado, porque o cara que faz o personagem do Kiko, ele já é um senhor, a voz. Mas é muito engraçado que ele vai lendo as piadas com a voz do Kiko, cara. E isso fica hilário. E todo mundo tentando imitar ele, imitar a voz do Kiko, cada um pior do que o outro. Né? Isso é bem legal também. Por isso mesmo que dá saudade, né? E marcou vai tanto. Ter saudade. Lembrei. Desculpa, pode continuar. Mas então, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa que a gente deixou de falar? Uma curiosidade pra gente poder partir pro encerramento. Vou falar uma curiosidade que eu descobri e vou indicar também um canal. É a Vila do Chaves. É um canal dedicado a curiosidades do Chaves e Chapolin. Lá que eu descobri, por exemplo, que o Jaiminho chegou a morar na vila e mostra a casa dele. Ele morava aquela vizinha bonita, a Pati. Como é que era o nome? É Pati, né? O Chaves apaixonado. Mãe ou tia? E a mãe da... Oi? Acho que é mãe ou tia da Pati, não sei, né? Tia, né? O padrão se apaixona por uma e o Chaves por outro. Aquela casa lá de cima, o Jaiminho vai morar e mostra dentro da casa. Assim, eu acho legal quando aparece outros cenários, igual eu falei, a casa do Seu Barriga, quando aparece o parque, de vez em quando aparece o parque de diversão, quando aparece ali a escola e também aparece o pátio da escola, eu acho legal demais. O Chaves e o Chapolin... Cara, eu acho que todo episódio que sai um pouco da vila ali, que dá meio que uma variada, né? Eu acho que são os episódios que dão mais saudade na gente. Que na época, pra gente, o que era diferente é o que deixava a gente mais animado. Né? Que saía daquela mesmice da vila lá, e aí ia... Às vezes, cara, quando mostrava o outro pátio, pra mim eu já ficava assim, empolgado. Lá no episódio lá que o tá ensinando o Chaves a violar tocão, não é? Tá ensinando ele a violar tocão no outro pátio lá. Então assim, mostrou lá do outro lado, como é que é? Às vezes mostrava lá na rua. Então assim, saiu dali, cara, já é legal. No pátio da escola é legal porque a gente lembra da música, se você é jovem ainda. Amanhã, velho será. Velho. Agora uma curiosidade é que teve alguns bons anos atrás que alguns artistas do SBT reproduziram, né, com o Gugu, né, um episódio, alguma coisa assim do Chaves. Eu nunca vi não, eu só sei, né, mas nunca vi esse episódio, mas eles tentaram fazer, né, o Chaves brasileiro, né, não sei se foi legal, se eu não assisti. O pessoal criticou, foi um episódio, mas eu achei que foi aceitável, foi bem feito assim o episódio. É porque eu acho que o pessoal tem muito hater hoje, né, a internet deu voz aos piores pessoas do mundo. Então, tipo assim, mas quando você vê o episódio, eles reproduziram bem, atuaram bem, mas é aquilo, não são os personagens que a gente conhece. Alguns até assim, conseguem fazer até a voz parecida desse episódio, mas não é o mesmo, então o pessoal vai criticar, vai cair em cima. Tem uma curiosidade do Chaves que eu ia falar também, indicar, é que o Bolanhos, né, a gente conhece
teve muito problema de direitos autorais aí, teve briga com personagens do elenco, com atores do elenco, né? E ele sempre, assim, os direitos, ele era muito, assim, preso, vamos dizer. Ele não liberou tanto o Chaves para outras mídias, custou fazer um desenho do Chaves. Tiveram álbuns do Chaves, mas eu lembro só um lá na década de 80, depois foram fazer o outro. E hoje tá com uma onda de remake, tá com uma onda de assim, releituras. A própria Turma da Mônica tem um selo que chama Graphic MSP, que retrata os personagens da Turma da Mônica num tom mais juvenil, mais adulto. Não é nem a Turma da Mônica jovem, não. É um graphic novel mesmo, com carga dramática. Às vezes fala de racismo, às vezes fala de abandono, às vezes fala de maus tratos, com temas assim. E eu sempre quis que fizessem Chaves e Chapolin com essa releitura. Só um exemplo também, a Hanna-Barbera, os personagens dela também estão saindo hoje, HQs, com releituras desses personagens. Não sei se vocês lembram, os Flintstones, Scooby-Doo, a Corrida Maluca, são outros personagens aqui. O que eu estou querendo dizer, que não teve, o Bolaños prendeu tantos direitos que não tiveram outras mídias, outras reproduções, outras coisas. Quase o jogo você não vê, você vê jogo feito por fãs. E talvez teria sido bom se ele tivesse liberado mais os direitos do Chaves. Só que, mesmo sem direitos, teve um canal que fez um episódio e uma HQ baseado no Chaves atualmente, que é o canal Moleque Oficial. Esse episódio eu vi quando lançou, mas depois não lançaram mais. Deve ter dado alguma treta com direito autoral, né? Com certeza. Mas se vocês não assistiram, eu vou mandar pra vocês, cara. É tão legal, cara. Eu não vou contar, não vou dar spoiler. Assistam lá. É Moleque Oficial no YouTube. E tem HQ. A HQ é Bruxa do 71. Agora eu vou atrás dessa HQ. Eu vou mandar um episódio pra vocês hoje. 20 minutinhos só. Vou mandar pra gente aqui no grupo. E indico pro pessoal que tá escutando a gente. Vocês vão gostar. Vai ter nostalgia do Chaves passando no Brasil. Esse negócio que você falou dos direitos aí me fez até lembrar daquela página no Instagram que eu acho que todo mundo conhece, Chapolin Sincero. Essa página ela fez tanto sucesso. Essa página fez tanto sucesso que chegou ao grupo do Chespirito. E eles chegaram a tirar a página do ar porque eles estavam usando a imagem do Chespirito, do Chapolin no caso, né? Sem autorização. E aí depois o pessoal responsável pela página no Instagram explicou a situação, com certeza com advogados envolvidos, né? E que eles tinham muito apreço pela obra do Chapolin, e foi aonde o grupo do Chespirito permitiu que eles usassem os direitos, que eles deram os direitos de imagem ao Instagram do Chapolin Sincero. Foi onde eles voltaram a funcionar, né? Mas tá com diferente agora. E o direito deles é tão limitado que eles usam sempre as mesmas imagens. Não tem uma variedade de imagem, não. São as mesmas imagens que cabem na piada. Que é bem limitado. Né? Mas eles devem pagar um direito autoral de alguma forma. Né? Mas bem irrisório no caso, que realmente faz parte da cultura pop, né? O Chapolin e o Chaves, toda a obra do Chespirito. E é algo que vai realmente perdurar, né? Por um bom tempo. O próprio desenho é um desenho de sucesso, né? Embora muitas crianças hoje até preferem muito mais do que o desenho. Eu lembro de ter ido no Bob's para comprar o lanche só para ter os bonequinhos, sabe? Fiz isso, principalmente do Seu Madruga e do Kiko. Aí, né? O meu filho tem 2 coleções de bonecos do Chaves, né? Que tem todos os personagens com característicos do desenho, né?
desenho. O seu Madruga, aquele bigodão, né? Grandaço. Porque são inspirados no desenho. Mas ele tem o Barril, o Chaves, o seu Madruga, o Nhonho, todos os personagens que foram lançados. Então, assim, faz parte da cultura pop mesmo. As camisas de Chapolin, né, o meu filho tem, né, as camisas com o rosto do seu Madruga, né, tem os cartazes, os posters que você vê aí na internet, né, os quadros. Então, não tem jeito. Faz parte, e mesmo que ele não tenha liberado para tantas outras mídias, como o Tei falou, ainda assim a viúva, né, os filhos ainda faturam muito com toda a obra do Chespirito. Certo? Vamos para o encerrar? Para o final? Isso. Então, pessoal, obrigado aí por vocês terem ouvido a gente. Segue lá nossas redes sociais. Confere lá leiturapop.bytiago. Passa o podcast para os seus amigos aí que gostam do tema também. Toda semana estamos aí falando de algo novo ou algo velho da cultura pop. E procurem lá, vejam esse episódio aí no Moleque Oficial no YouTube. 20 minutinhos, vocês vão gostar. Valeu, abraço, beijo. Bom, galera, obrigado por vocês terem escutado a gente. Desculpa aí por eu não saber ou esquecer que eu sabia que o Nhonho e o seu Barriga eram a mesma pessoa. Eu juro pra vocês que eu sou muito fã de Chaves, mas assim, eu passei muitos anos sem assistir, então eu creio que essa informação ela se perdeu no fundo do meu cérebro. E é isso aí, compartilha com todo mundo. Eu acho que Chaves é um queridinho, assim, de todo mundo, não tem ninguém que não goste de Chaves, né? E é sempre bom falar disso e relembrar desses momentos de infância. E é isso aí. Obrigada por todo mundo ter assistido. Segue a gente no Instagram. Meu Instagram é @maluhorácio com H, tá? E é isso aí. Obrigada, gente. Então, galera, vou aqui reforçar o pedido. Não deixe o Chaves morrer. Não deixe o Chaves acabar. Chaves é cultura. Então, assim como o Igor comentou anteriormente lá, né? É dever, né? Dever cívico de um pai passar para seus filhos Chaves, fazer com que eles assistam, isso aí, para perdurar, né? Então, realmente, cara, é muito satisfatório estar conversando sobre Chaves, né? Muito bom voltar, assistir novamente, reassistir, né? É muito bom, eu gosto muito. E deixo aqui para vocês um agradecimento, obrigado por estarem acompanhando a gente aqui. Sigam nossas redes sociais, indiquem esse podcast aí para os seus amigos que curtem cultura pop, principalmente os que gostam de Chaves. Acredito que eles vão gostar muito. E pode ser que saia um episódio de Chapolin aí, né? A gente pode estudar futuramente para isso, né? Merece o episódio também. E no mais, é só isso mesmo. Obrigado, aquele forte abraço. E se quiser conversar comigo, lá no Instagram, no Twitter, @Thiago com TH, _Moura57. Valeu! Valeu! Bem, antes de fazer o encerramento propriamente dito, eu quero ler um poema que diz o seguinte: volta o cão arrependido, com suas orelhas fartas, com seu osso ruído e o rabo entre as patas. O verso é repetido 46 vezes. Ó, vou deixar você falando o verso aí, tô saindo aqui então, valeu. Valeu, galera. Foi muito legal conversar sobre Chaves, né? Fez parte da nossa infância, faz parte da cultura em geral, né? Não só da nossa infância, mas da nossa vida como um todo. Como nós falamos, eu não lembro da minha vida sem Chaves. Eu não lembro, né? Sempre assisti Chaves, né? É o que conta na minha biografia, né? Ou nas nossas biografias. Então, foi muito legal, valeu. Siga cada um de nós aqui nos nossos
nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. Como é que é? Né? Aproveita para compartilhar. Ih, rapaz, no vídeo não, do episódio. Errou! De novo. A segunda vez que eu erro na minha vida. A primeira foi no Inter. É engraçado. Você lembra que o professor Girafales, ele fala pro seu Madruga uma vez que ele nunca errou. Só teve uma vez que ele errou. Aí o seu Madruga pergunta, quando ele? Quando eu pensei que estava enganado. Então é isso, galera. Siga-nos nas nossas redes sociais. Siga-nos nas nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição desse episódio. Aproveita, compartilha, né, divulga o podcast do Papo Nerd. E até semana que vem, nosso próximo episódio. Valeu! Um abraço, galera. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Valeu! Valeu! Esse podcast foi editado por Livre Caneta e Caneta.